Olá pessoal, eu me chamo Valmer Melo, né? E hoje eu estou começando a primeira história, né? Que tem muito a ver com espiritualidade e o que eu acredito, né? A minha crença. Então, aconteceu alguns fatos na minha vida interessantes. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu sempre morei em Recife, nunca saí de Recife. E aí, por uma posição do destino mesmo, meu pai ficou desempregado e foi trabalhar numa usina hidrelétrica em Tucuruí, no Pará. Então, naquela época eu tinha 14 anos de idade e era a primeira vez que a gente saía de Recife, né, do estado de Pernambuco, para outra região. Então, isso foi no ano de 1980, né? E foi tudo muito assim, pra gente era uma experiência nova, né? Principalmente pra mim era uma experiência nova. Eu com 14 anos de idade, de repente a gente se vê na capital do estado do Pará, né, em Belém do Pará, e a gente vê uma imensidão de rio. Eu era acostumado com o mar, muita praia, muita coisa, mas é uma região bem diferente da região amazônica, no caso. Então, de repente, a gente é acostumado com o rio estreito, o rio que tem no máximo 100 metros, 200 metros de largura, e de repente a gente se vê na Baía de Guajará, que é praticamente um mar de água doce, né? Você quase não vê o outro lado. Então, pra gente, a primeira visão, a gente achava tudo muito, eu achava tudo muito diferente, e tudo bem. E vamos lá, aí pela primeira vez de Belém, foi a primeira vez também que eu andei de avião. A gente saiu de Belém num Douglas DC-3, né, que era um avião que fazia regional na época, um avião antigo, da época da guerra ainda. E fizemos uma hora de voo, 360 quilômetros de distância da capital, em Tucuruí, Pará. E lá começou, né, pra gente tudo era novidade, então a gente começou a explorar ali onde a gente morava. A gente passou a morar numa vila chamada Vila Temporária 2, e era tudo muito floresta, muito nativo ainda. Muita floresta, muitos animais, muita água, a região totalmente diferente. Então a gente começou a explorar, achava tudo maravilhoso, né? Tucuruí naquela época realmente ela era cercada por selva na época. Hoje em dia, se você for lá, você não conhece, está tudo desmatado, né? Até Belém dificilmente você encontra algum pedaço de floresta nativa. E assim foi, né? A gente chegou, começamos a explorar ali, eu meninão ainda, 14 anos de idade, praticamente um pré-adolescente, né? E era muito gostoso aquilo ali. A gente tinha todo um suporte da empresa que meu pai trabalhava. Então a gente morava numa vila muito bem estruturada, no meio da selva, mas era muito bem estruturada. Essa vila, para você ter uma ideia, o tamanho dela, era praticamente como um condomínio fechado com 7.000 casas, né, e talvez 30.000 moradores, todos funcionários da usina. Então lá a gente era disponível para a gente 3 clubes, né? Clube Tocantins, Clube Araguaia e o CRT. A único assim que eu achava meio estranho é que era dividido por nível. Então nível 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. E assim foi, né? Aconteceu também outro fato interessante. Quando foi eu estudando lá na rede privada, né, que era uma rede de ensino, era privada, era da obra da construção lá. Então a gente tinha vários colégios dentro dessa vila. Não sei, eu acho que tinha uns 10.000 alunos na rede. Então a gente se entrosava muito com muito jovem, né? Na época, muita juventude. A gente frequentava os clubes. E aconteceu um fato interessante, que numa feira de ciência, né, vê como as coisas são. Numa feira de ciência que eu fui visitar num outro colégio, na Vila Permanente, né, fui mais por curiosidade, para ver como funcionava. E lá eu vi uma menina muito linda. Ela tinha a minha idade mais ou menos. E naquela época, eu com a minha inocência, eu olhei para ela, eu não conhecia ela, não falei com ela, mas eu olhei para ela e disse, pô, essa menina eu namoraria com ela. Ela tinha os olhos castanho claro, uma menina bonita, morena. Beleza. E isso foi em 1980, junho de 1980, mais ou menos.
E quando foi por coincidência, viajamos de férias para Recife em 81 para 82. Quando eu voltei, eu fui estudar em outro colégio. E lá, por incrível que pareça, essa menina estava na minha sala, né? Então, e aí a gente começou a trocar olhares, aquele negócio todo. E quando foi em maio de 82, a gente começou a namorar, né? Então, cortando um pouquinho a história, eu quero falar o seguinte: eu acredito hoje, né, pela experiência que eu tenho, pela vivência que eu tenho, eu acredito que a vida da gente ela é predestinada. Ou seja, tem alguns pontos da vida que você não consegue alterar, entendeu? E o casamento é uma delas. Eu acho que o casamento, né, você já vem predestinado aquilo ali. Porque o que aconteceu comigo e minha esposa foi muito interessante, né? Então, né, acredito também na espiritualidade, acredito na reencarnação. Não porque eu li em algum livro ou esse tipo de coisa, porque eu vivenciei algumas histórias que são muito interessantes, né? Aí, voltando à história, em 82 a gente começou a namorar. E em 82 eu comecei a frequentar a casa da minha namorada, né? Naquela época tinha a questão de você ir na casa da menina, pedir ela em namoro para os pais. Vê só, eu tinha 16 anos. Vê como o tempo muda, né? E assim foi, eu comecei a frequentar a casa dela, aquele negócio todo, e tinha uma afinidade com a mãe dela. E a mãe dela, ela era médium, era espírita, né? E um dia conversando com ela sobre, até porque minha família ela era espírita, né? Eu ia nas reuniões da minha família lá em Recife, mas era muito jovem, não entendia muita coisa, e para mim tanto fazia. Então, em conversa com a minha sogra nesse dia, ela me falou o seguinte: olha, Valmer, eu me vejo paralítica e vou morrer paralítica. Eu digo: que conversa é essa, dona Ana? Ela só tinha 36 anos na época. Que conversa é essa? E ela falou: Eu digo: mas por quê? Ela disse: não, porque numa encarnação passada, eu era espanhola, vivia na Espanha, né? E era na época que não se tinha carro, então tudo era transporte com carruagem, aquela época lá. E eu, por algum motivo, eu provoquei um acidente. Eu e minhas duas irmãs na carroça, eu provoquei um acidente para a carroça virar e pulei da carroça, aqui manobrando, pulei. E minhas irmãs se acidentaram, todas as duas ficaram tetraplégicas. Então hoje eu vim resgatar isso, nessa encarnação eu vou resgatar isso. De repente, em poucos meses depois que ela tinha me falado isso, realmente aconteceu. Ela foi dar banho numa filha que ela tinha, de Luciana. Ela foi dar um banho nessa criança e quando ela dobrou a coluna, ela sentiu um estalo e daí para frente começou o problema dela. Ela começou a sentir muitas dores, foi para a cama, da cama foi para a cadeira de roda, né? E da cadeira de roda ela ficou durante 5 anos. E morreu muito jovem, praticamente, acho que tetraplégica, porque ela não se movia, ela ficava deitada o tempo todo, dificilmente ia para a cadeira de roda, vivia mais internada do que em casa. A doença dela era uma doença muito rara, que não se descobriu no Brasil. Meu sogro, através de um amigo, levou os exames dela para Portugal e chegaram à conclusão que era uma doença rara, tal, disseram até o nome da doença, eu não me lembro o nome da doença, mas falaram o nome da doença. E assim se cumpriu o que ela tinha falado. Ela, 5 anos depois que ela tinha me conversado, realmente ela ficou muito doente, foi para a cadeira de roda e a situação dela foi piorando porque essa doença ela ia destruindo o sistema nervoso. Então, se ela vivesse mais um pouco, ela iria ficar cega, iria ficar, entendeu? Ia ficar um vegetal. Ela morreu antes disso, né? Um dia, e o cuidado que ela tinha imunidade baixa devido a essa doença, e o médico falou: ela só não pode pegar a pneumonia, que se ela pegar ela falece. E ela pegou pneumonia de manhã, na madrugada do outro dia ela faleceu. E, pasmem, ela faleceu com 40 anos de idade, ia fazer 41. A sorte é que eu me casei muito cedo com a minha esposa, me casei com 18 para 19 anos, e dei o primeiro neto para ela. Ela foi avó com 38. Com 38 anos ela foi avó, e ela teve esse prazer de pelo menos pegar o neném no braço durante 2 anos, né?
E logo depois veio minha filha, mas minha filha ela só conheceu 16 dias depois que minha filha tinha nascido, ela faleceu. Então essa é uma história, né? Uma situação verídica que eu vivi, que aí me dá essa crença de acreditar na reencarnação, né? Acreditar no espiritismo, justamente por causa disso. Porque eu tenho hoje muitas provas da questão da reencarnação do espiritismo, né? E é isso aí que eu queria contar para vocês, essa primeira história, né? No início da minha vida. Então, um forte abraço, fiquem na paz.